Olá, muito boa noite. Como vão todos vocês? Peço primeiramente desculpa por esse pequeno atraso. Tivemos alguns imprevistos, principalmente pela questão do trânsito, né? Mas não podíamos deixar de vir aqui trazer esse conteúdo rico de informação, mas também, né, com exemplos descontraídos. Então, estamos aqui, Joerri Fernandes. Joslaine, né, gente? Nem vou falar o sobrenome, Paião. Nós estamos hoje aqui com dois convidados, o Edio e a Marina. A gente vai passar a palavra para eles para que eles se apresentem, para a gente começar a abordar mais alguns assuntos aqui. Edio, fala um pouquinho aí sobre você. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, Joerri, Joslaine. Estou muito feliz de ter sido convidado para estar aqui hoje participando desse podcast com vocês. Tá? Eu acho que isso aqui enriquece muito o mercado imobiliário. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui. Bom, meu nome é Edio Soares Pereira Júnior. Né? Eu sou engenheiro civil de formação, né? Sou mestre estrito sensu em geotecnia, em ciências de engenharia e também sou corretor de imóveis, né? Eu atuei muitos anos assim, na parte de docência também nos cursos de engenharia. Por 16 anos eu fui professor do curso de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de produção, fui coordenador do curso de engenharia civil. Atuei também na parte de obras como engenheiro, mas do outro lado, no lado público, né? Vamos dizer assim. Eu fui secretário de obras no meu município, fui coordenador de obras também de diversas cidades do município do interior. Então, assim, eu digo que hoje, assim, eu tento associar, né, a minha parte de engenheiro civil, que é a parte de construção, com o mercado imobiliário. Né? Porque, União perfeita, né? Tá interligado. eu acho que é uma coisa que, assim, todo profissional que está no ramo imobiliário, se ele pudesse se expandir um pouco Sim. em outros mercados, né? Principalmente como corretor, que eu acho que o corretor de imóveis, eu acho que ele é um grande herói disso tudo aí. Né? No fim das contas, cai tudo em cima do corretor de imóveis, né? E essa experiência sua, como você disse, do outro lado, né, como secretário de obras, eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre Sim. vê o lado de, por exemplo, qual é a maior dificuldade que a gente tem, né, no caso, falando de regularização, é levar o projeto, e eu gostaria, sinceramente, de saber o que pensa a pessoa do outro lado para negar tantos Recebe o pedidos da projeto gente. também. Qual é a mentalidade? Porque tem coisa que foge até das normas técnicas. Pois é. Quem está do outro lado, assim, às vezes não entende. Realmente, são burocracias, mas assim, são exigências da lei que existem. Então, quando a pessoa ela entra com um pedido de aprovação de um imóvel no município, seja lá qual for o município, né, tem as regras e os regimentos internos lá, né? Tem as leis que a gente precisa de analisar para ver se um projeto se enquadra naquelas leis, dependendo do tipo de empreendimento. Então, assim, o departamento de engenharia, normalmente, no município, ele é sobrecarregado. Porque, além de o departamento de engenharia municipal ele cuidar das obras públicas, né, que o próprio município desenvolve, né, na parte de fiscalização, de orçamento de obras, esse departamento também ele tem um setor que cuida da parte de aprovação de projetos, né, particulares. Ou seja, quando eu digo particulares, é de pessoas mesmo, físicas e pessoas jurídicas. Ou seja, às vezes tem aquele projeto de uma casa para poder ser analisado, mas às vezes também tem um projeto de um condomínio, às vezes tem um projeto de um frigorífico, de uma indústria. Então, tudo isso tem que passar pelo município. Então, assim, são leis ambientais que têm que ser analisadas, leis de acessibilidade, o próprio plano diretor municipal, a lei de zoneamento, código de obras e a questão da conservação histórica. Então, assim, é uma análise que é demorada, é enjoada, tem que brigar com o jurídico puxa para um lado, às vezes, e o engenheiro, o arquiteto, o analista, ela tem que puxar por outro. Então, assim, a demora é em razão muito disso. Mas a gente também não é o grande vilão disso tudo sozinho, não. Os técnicos que eu estou falando Sim, tem por eles, né? Tem outros departamentos que um processo passa no município para poder ser aprovado, né? Que é o controle interno, procuradoria
enfim, depois a gente vai falando mais sobre isso. Então, passando para o lado do jurídico, estamos também com Marina Soares. Fala um pouquinho para a gente também. Se apresenta. Boa noite a todos. Muito agradecida estar aqui, fazendo parte, né, desse podcast. Como o Ed já disse, são momentos que enriquecem, né, o conhecimento. Sim, sim. As pessoas, às vezes, têm algumas dúvidas e tudo agrega no conhecimento mesmo, né? Meu nome é Marina Soares, sou formada em Direito, né? Sou advogada há 21 anos, vai fazer agora no meio do ano. É uma longa caminhada, me formei em 2004. E a minha carreira sempre foi no setor jurídico, na advocacia. Desde que eu me formei, a intenção era fazer mesmo a prova da OAB. A gente tem muitas dúvidas, né, no meio do caminho, porque o concurso público chama muito. E normalmente as pessoas falam, faz direito, tem um leque de opções, vai fazer concurso. Mas eu sempre tive em mente a advocacia. Então eu sempre pensei, não, eu estou fazendo direito para ser advogada. A prova da OAB era sempre a minha primeira opção. É uma vocação, né? Sim, e assim foi. Eu sempre, independente de qualquer coisa, eu sempre disse que eu ia fazer a prova da OAB. Então, logo assim que eu me formei, passei na prova da OAB e montei meu escritório junto com amigos de 2005 para cá. Sempre atuei no ramo jurídico. E, inicialmente, embora eu tenha atuado em muitas áreas, antigamente não havia tanto, assim, um fechamento de um núcleo específico, de uma especialização para você atuar. A gente era meio que generalista, né? Clínico geral. Exatamente. Até mesmo. Está mais segmentado, né? Por conta dos estágios, eu sempre fiz estágio a minha faculdade inteira. Então, de uns tempos para cá, eu resolvi focar num nicho específico, me especializei em direito imobiliário, um ramo que eu gosto muito. Atualmente, estou me especializando em direito empresarial, é um ramo que me traz muita satisfação, porque eu atuei muito na questão de defesas para empresas, então isso daí me satisfaz muito como pessoa. E atualmente estamos aí trabalhando aqui em Cabo Frio, em parceria com a doutora Joslaine, que abriu as portas, né? Temos uma parceria bem bacana aí no ramo do setor imobiliário e do direito empresarial, que a gente está agregando agora para o escritório, uma vez que a gente vê a necessidade grande aqui dessa região, está buscando assessoria jurídica. E é isso daí. Minha vida sempre foi na advocacia. Bacana, realmente Sofredora. é um dom. Muito sofredora. A gente tenta sair. É engraçado, né? Às vezes a gente, não quero mais, mas não tem como. É um processo que dura uma vida, eu vou largar, você não larga nunca, porque... E demanda no mercado imobiliário aqui que não falta, né? Não mesmo? Nós sempre Muito bom. falamos muito do mercado imobiliário do 2º distrito, né? E hoje vamos focar um pouco mais aqui no mercado do 1º distrito, porque eles têm imobiliário aqui em Cabo Frio. Queremos trazer essa experiência do mercado imobiliário aqui do centro de Cabo Frio. Sim. Fala um pouco Legal. desses imóveis daqui. Aqui no 1º distrito, em Cabo Frio, eu só tenho boas notícias. Então, paraíso, né? Não tem como não falar, né, sobre Cabo Frio como um polo da região dos lagos, né? Cabo Frio, ela se destaca não só pela beleza, né? Pelo potencial econômico, turístico. Só abrindo mais, porque dia 14 agora teve uma mobilização de 700 estrangeiros que vieram para Cabo Frio para estar conhecendo a cidade, né? Do transatlântico que veio aqui, pousou aqui Foi muito explorada essa questão agora, então, né? O turismo retornou, aqui, na verdade, né? Turismo que vem se fortalecendo, né? Sim, Cabo Frio, ela se destaca no Brasil e no mundo. Isso. Pela qualidade das suas praias, né? E a dinâmica da cidade. É uma cidade assim que ela consegue agregar tanto uma estrutura, uma infraestrutura, né, de hotelaria, uma cidade que tem shopping, né, mais de um, né? Então, assim, ela tem uma estrutura de uma grande cidade, mas ao mesmo tempo com características de cidade pequena, né? Tem aeroporto, mas ao mesmo tempo tem umas praias mais distantes, mais paradisíacas, ou seja, então ela consegue agregar uma coisa muito urbana, mas ao mesmo tempo ela consegue ter aquela questão de uma coisa mais interiorana, né? Então, assim, em razão disso, a demanda por imóveis em Cabo Frio,
ela tá sempre aquecida. Aqui eu digo o seguinte, não tem tempo ruim aqui em Cabo Frio, não. Tá sempre animado o mercado imobiliário. E os imóveis aqui, a gente fala também questão lá do segundo distrito, a gente bate muito essa questão de regularização aqui. Aqui em Cabo Frio, os imóveis que vocês costumam trabalhar mais, a maioria já são regularizados ou é meio deficiente também? Não, aqui em Cabo Frio, a maioria dos imóveis já são regularizados. Até em razão do histórico, né, da evolução do primeiro distrito em relação ao segundo. São imóveis que advêm de loteamentos que foram regularizados no passado. Então, assim, são prédios que foram construídos há mais tempo. Ou seja, que um dia, às vezes, não estavam regularizados, mas foram regularizados em razão do tempo. Então, é uma coisa que aconteceu, que foi natural, né? Pela própria cidade do primeiro distrito ser o centro urbano de Cabo Frio. Então, assim, a maioria dos imóveis aqui, eles realmente eles possuem já a documentação, já que é necessária, né, para você fazer uma transação imobiliária de compra, venda, locação. Quais são, então, os impasses no ramo imobiliário para atuar aqui em Cabo Frio? Aqui no segundo distrito, bate muito na questão da posse, né? Que as pessoas estão ainda trabalhando com a regularização. Então, lá é o grande impasse para trabalhar burocraticamente no mercado imobiliário. E aqui em Cabo Frio, quais seriam os impasses da burocracia hoje para atuar no mercado imobiliário? Olha, eu não vi, assim, eu não diria impasses e burocracia com relação a isso, não. Porque uma vez que o imóvel está regular com a sua documentação, né, ele é passível não de tem financiamento, né? Simples, né? É mais fácil de você comercializar, vender esse produto, porque ele pode seguir um financiamento bancário. Há pouco tempo a gente fez uma venda cujo financiamento foi pela Marinha. Bacana, Quer dizer, bacana. eles têm um segmento próprio lá de financiamento próprio interno, né? Facilita muito também. Pela aeronáutica eu não cheguei a fazer, mas eu fiz um pela Marinha. Não tem nada a ver com os bancos que a gente habitualmente faz. Então, assim, tem um banco próprio deles lá, é tudo feito por eles, mas o imóvel tem que estar regular. Isso aí. A questão do SPU tem que estar regular. Aqui também. É a questão de imóvel de marinha que você falou. Já aconteceu de ter imóveis, porque a gente tem uns imóveis aqui que tem a concessão da marinha, não tem documentação para pessoa. Já apareceu para vocês venderem esse tipo de imóvel, porque aqui não é uma coisa mais comum aqui na região. Bem comum, também, né? Muito comum. Muito comum. Inclusive, esse imóvel, ele tinha um terreno da Marinha, né, esse que nós vendemos, né? Tinha o percentual esse do financiamento pela Marinha. E como que funciona isso? Eu tô falando porque, assim, não é uma área que eu... Sim, é o que acontece. O SPU é como se fosse o Estado, né? A Marinha, ela é proprietária de um percentual daquele imóvel, como se pagasse um aluguel. E onde que ficam os imóveis que tem SPU? São imóveis que margeiam, né, uma faixa litorânea. Aí existe um cálculo que se faz, né, dessa faixa. Então, aqueles imóveis que estão nessa determinada faixa, em Cabo Frio, como tem o canal do Itajuru, tá cheio de praias, né? Lagoa. Então, assim, boa parte dos imóveis você tem que pagar essa taxa do SPU. Taxa de ocupação. Chamada taxa de ocupação, E, então, assim, quando você vai fazer a comercialização desse imóvel, é mais uma certidão, é mais uma documentação que você tem que averiguar, puxar para ver se está certinho, certo? Mas a venda é normal. A venda é normal, algumas particularidades. É um imóvel que tem mais um imposto nele. Eu digo assim, né? É mais uma coisinha que tem que a taxa de ocupação e é o laudêmio que você paga. O laudêmio paga no caso, o vendedor, né? Quem está vendendo. Marina, então, quando falamos de imóveis registrados, né, o primeiro passo, então, seria tirar a ONU de AS para verificar a matrícula do imóvel. E explica um pouquinho para a gente o que se trata a matrícula do imóvel e qual a sua importância. Então, é até um assunto engraçado esse, né? Porque as pessoas, elas às vezes acham assim, não, eu tenho
eu tenho escritura, tá tudo registrado, tá tudo certinho. E quando você vai ver, é um contrato de compra e venda, é um carnezinho do IPTU. Aí já começou a muito surgir as engraçado. histórias engraçadas. Não, mas tem. pessoas não Uma sabem, escritura às vezes. pública que, na verdade, você vai olhar ali, e isso Sim. acontece muito porque as pessoas confundem muito, a grande maioria das pessoas confundem muito a escritura pública com a matrícula. É importante. São coisas explicar a completamente diferentes, né? Nós temos contratos de compra e venda, que é uma coisa, matrícula é outra, escritura pública é outra. Enfim, são coisas assim diferentes. Então, assim, o passo principal quando você vai estar fazendo uma venda de imóvel é você primeiro saber se o imóvel tem matrícula. Quando a gente às vezes fala assim, mas o imóvel tem escritura, a gente usa, na verdade, a linguagem do povo, mas não é se o imóvel tem escritura. O imóvel tem matrícula registrada. São coisas São duas distintas, coisas, né? escritura de registro. Porque a escritura, ela tá lá no cartório de notas. O registro está no cartório de registro. Daqui em Cabo Frio, especificamente, é tudo num cartório só, que facilita muito. A gente já faz a escritura, né? Já lavra a escritura ali e ali mesmo já registra. Mas em muitos locais não é assim que funciona. Você tem que lavar a escritura num local e registrar em outro. E basicamente a escritura é um instrumento público que é feito perante um tabelião de notas, num cartório de notas, onde está discriminado ali passo a passo daquela compra e venda, onde o vendedor tem interesse de venda, alguém tem interesse de compra, e vai estar ali tudo discriminado. Há necessidade, basicamente, de um contrato, né, prévio, que é o contrato de compra e venda. Para isso tudo acontecer, tem a grande certidão que tem que ser tirada, que todo mundo sabe que é a certidão de ônus. E aí, para saber quem é o proprietário registral, né? Por aí que começa a conversa. E quando, na verdade, você vai fazer a venda, é a primeira certidão, normalmente, que a gente pede, porque ali, na certidão de ônus, eu vou chegar lá, quando você vai ver a questão da matrícula, a matrícula seria o quê? A historinha do imóvel, né? A certidão de nascimento do imóvel. Ele nasceu ali e ali tem toda a historinha casou, dele. Se ele divorciou, exatamente. Ali não tem segredo, ali é público. Tem segredo. Ali tem os gravames, alienação, hipoteca. Qualquer coisinha aparece ali, né? Tem que ser Exatamente. tudo anotado ali. É a primeira coisa que a gente tem que ver na venda de um imóvel. Independente de qualquer coisa. Tirar a certidão de ônus e ver aquilo tudo ali para ver se está tudo certinho. Porque muitas das vezes as próprias pessoas não sabem. Nós já passamos por situações, né, de gravames e de hipoteca em que o banco não juntou a quitação. E aí, Continuou quando lá. estava tudo certo, continuou lá. Quer dizer, basicamente foi um erro. E a pessoa achou que estava tudo certo, porque as pessoas não têm esse hábito. Então, é muito importante que a gente dê esse primeiro passo para que fique tudo correto, para a gente fazer, para que a gente faça uma transação bem feita e aquilo não corra um risco de futuramente ter um vício. Então, é muito importante, basicamente, a gente saber dessa importância. Tem uma... Falando sobre o assunto de certidão de ônus, aproveitando aqui o gancho do assunto, eu me lembrei aqui de uma certidão de ônus que há pouco tempo eu precisei de tirar uma documentação e a pessoa que estava no negócio estava super animada. Aí eu falei, não, vamos tirar a certidão de ônus. Pra não... Ela já tinha feito um contrato de compra e venda prévio, né? Assim, tá tudo certo. Tudo certo até tirar a certidão de Não ônus. tinha. Que tinha. Na verdade, nada tá certo. A certidão de ônus tinha lá o primeiro proprietário, o número da matrícula, que vendeu para fulano, que vendeu para Beltrano, tal. No final da certidão tinha um detalhe. Um detalhe, não era penhora. Era o tombamento daquele terreno. Caramba. Eu tirei aquilo tudo, eu fiquei assim, tem quando você pega a valia na certidão, que você vai lendo ela, foi tudo maravilhoso, tá tudo certinho. Falei, nossa, que certidão. Eu sempre gosto de ler pelo início, para Já se preparar. vai sofrendo. Às vezes sou mais ansioso, né? Eu já vou direto no final. Eu também sou. No final, Eu gosto de sofrer, vou sofrendo Explica até chegar pra no gente final. o que seria esse tombamento para as pessoas de casa entenderem. Aquela área, aquele terreno, né? Era fruto de um desmembramento de outros lotes, ou seja, um lote maior que foi desmembrado em lotes menores.
E justamente eram 2 lotes que essa pessoa estava pleitando para poder adquirir, né? Inclusive já tinha até se adiantado com projetos, né? Tava todo animado com aquilo, Quando eu peguei a certidão, eu falei, nossa, isso aqui tá bom, tá tudo ótimo aqui. Mas no final, tinha inclusive um decreto do governo estadual do tombamento justamente daqueles 2 lotes onde ele estava pretendendo adquirir. Né? Então, assim, é mais uma informação que também consta numa certidão de ônus que quem está entrando no negócio imobiliário tem que prestar atenção, né, e procurar um bom profissional para poder verificar isso, né? Corretores região, nos chamamos também. Já, a gente vem animado, vou assinar esse contrato. Nosso coração, a gente já imagina 1000 coisas. Não é? Eu já imagino fazendo um passeio de barco. E aí, quando vem essa questão da ONU, realmente é importante verificar. Outra coisa que aconteceu também, o cliente fez uma escritura, né, pública de compra e venda, mas não levou o registro. Então ele fez a escritura lá, ficou com aquela escritura guardada, achando que Tava tudo abafando, ok. era proprietário. a pessoa que vendeu para ele tinha umas dívidas com o banco fez a busca, aquele imóvel ainda estava constando em nome dele, porque, né, tirou a ônus reais, só constava o nome do vendedor, do antigo dono. Sim. Registrou as penhoras todas, um monte de processo de banco, processo fiscal em cima daquele imóvel. Olha só. Quando ele foi vender, pegou a escritura e falou, doutor, eu tô querendo vender esse imóvel aqui que nós vamos tirar a certidão. Tinha um monte de processo com penhora, ou seja, não tinha como ele vender, Sim. porque ele não registrou. Não registrou no momento. Resolvemos, mas até, né, entrar com embargos em todos os processos junto aos bancos, para poder mostrar que aquele imóvel já tinha sido vendido antes de registro daquelas dívidas. Nossa, é maior confusão. Então, assim, Por isso que é é engraçado importante, né, mesmo, porque na registrar. verdade as pessoas elas não entendem. Elas acham que vão sentar lá, vão fazer escritura Acho que só e já que tá é tudo certo. registrado, tá tudo Como certo. tem um alto custo, né, de taxas junto ao cartório para elaborar a escritura e depois o registro, às vezes eles querem deixar para depois. Vou dar um jeito na casa, vou fazer uma reforma. Na verdade, o que garante a propriedade do imóvel Exatamente. é o registro, né? E aí, o que que acontece? Exatamente, a gente sempre explica isso, não adianta. Você vai fazer escritura, mas você não tem a propriedade daquele imóvel. Então, você não pode, na verdade, vender, você não pode financiar. Então, tudo isso prejudica. Eu, por exemplo, regularizei um imóvel no Espírito Santo. E aí, tudo certo, fizemos a escritura, mas na hora de registrar, o cliente não quis registrar, quis deixar para depois. Caramba. Passou. Quando foi depois, tempos depois, ele me ligou bravo. Sério? Porque eu tirei a certidão de ônus, porque eu estou querendo vender o imóvel para fulano e verifiquei aqui que o meu nome não consta na certidão de ônus. Caramba. Sem registrar, não tem Sim, como mostrar, né? Eu falei, mas você não registrou, como que você quer que conste? Aí tem que fazer aquela explicação toda, porque isso fica a cargo, né, de quem verdade. está comprando, fazer o registro ou não. É verdade, porque a escritura é uma coisa e o registro é outra. Quando é por financiamento bancário, a escritura é o próprio contrato do banco, e quando é venda particular... Quando vem financiamento, acaba Sim. que aquele contrato, ele tem força de escritura, ele recebe força de escritura. Então, você automaticamente já lança aquilo ali e é tudo feito, até porque a financeira não vai aceitar que não faça. Sim, Já sim. está tudo incluído ali. Mas quando você vende assim entre particulares, acaba que acontece muito de não querer fazer o registro. E às vezes é uma economia que a pessoa, né, quer fazer, está adquirindo às vezes um imóvel de um valor, né, expressivo, mas às vezes quer economizar um pouco, mas é uma coisa tão essencial que se faça para evitar uma situação que você citou aí. Então, assim, né, é bom que não deixe de fazer. Então fez a escritura, registra. O ideal é que faça tudo junto. Já faz Porque logo a escritura, compra já de um registra. imóvel, ela envolve, assim, se você for parar para pensar, um bem de alto custo. É um dos maiores investimentos que você, como pessoa, faz. Seja para construir, né, o famoso sonho da casa própria, seja para investimento. Claro. Então, é sempre bom, a gente sempre conversa que quando você vai comprar um imóvel, você tem que ir com a razão, não vai pela emoção, não. Melhor... A gente fala, às vezes,
Fazer o Ed o briga, certo. fala, as pessoas compram imóvel na sexta-feira. Todo mundo vai, porque sexta-feira é o dia de O maior pessoal gosta de movimento. comprar e de alugar sexta-feira. Sexta-feira, É impressionante. É uma É coisa porque assim. o dia que já começa antes do final Eu da acho que eles semana. Eles tomam uma cervejinha, aí Acho dá que uma... Começa a sextar, né? Fica Sextar, fica rico. Eu vou rico, saber, eu vou Os fazer um turistas debate estão- com meus clientes, esperar chegar sexta, já os vou turistas mandar estão mensagem vindo pra para ele. Cabo Frio, eles estão assim, super É. emocionados. Sério, é muito turista às vezes. Eles estão sexta-feira, às vezes, vindo, e eles estão super emocionados. Então, sexta-feira É o a dia que eles imobiliária mais... sempre tem assim uma demanda altíssima de aluguel de imóveis para venda, de falo, gente, Na área imobiliária, eles passam uma semana, assim, às vezes, pesquisando, olhando e tal. Mas fechar mesmo É na sexta. é na Ih, sexta-feira. obrigada Eles pela entrevista. movimentam a cidade, né? Sexta-feira, Porque na maioria das tô vezes acho que as escutando pessoas vêm vocês, o também telefone e de se vocês vão empolgam. tocar. eu acho que É. eles não querem ir embora, então É, eles se pensam empolgam. assim, Ficar gente, eu tenho que um ver pouco alguma mais. coisa para poder. Sim. A gente vê em Búzios, Mas né? é Vários- verdade isso, tá? Muitas pessoas que não querem mesmo ir embora. Mas é uma região linda, né? Acaba se apegando. É até importante trazermos essas pautas, porque muitos acham que só os imóveis com documentação de posse que traz complicações, mas não. Hoje você comprar um imóvel, você tem que verificar e ter essa pesquisa, essa segurança, tanto de imóveis registrados quanto de imóveis de posse, tem sempre que tomar as devidas precauções, né? É uma Assim, análise tudo é um prévia, risco, A certidão né? de ônus reais, ela tem que ser tirada independente de qualquer coisa, porque mesmo imóvel de Exato. posse, às vezes tem um proprietário registral. O mais importante é você conhecer a história do seu imóvel, registrado ou não, escritura ou não, acho que é importante, eu sempre falo, é você conhecer a história do seu imóvel, a história do vendedor, você tirar as certidões de nome do vendedor, que tá, né, porque se você Sim. futuramente, para ver se esse vendedor não tem um monte de dívida, se esse imóvel já está penhorado, porque já aconteceu também de imóvel escriturado, eu fazendo a documentação no escritório, a matrícula dele, tiramos os ônus reais, não tinha nada registrado, mas infelizmente, quando a gente foi tirar as certidões cíveis dessa proprietário. pessoa, do vendedor, ele estava cheio de processos. Então, aí a gente pode enfrentar, tem um jeito de resguardar, a venda foi feita antes, de repente, do registro, uma penhora, mas às vezes a alegação de fraude quanto credores, desses credores de Não, banco. tem uma série Então, de... é um monte Na de verdade, a gente vai implicações. por etapas, né? É. Porque a certidão de ônus, quando você tira, já tem um problema ali, você muitas das vezes já encerra o caso por ali. Sim. É, e Quando quando tudo não certo, tem, é você bom vai tirar. passando para as Resolvendo. outras É. certidões. Até porque para passar a escritura a gente tem que ter essas outras certidões todas, né? Todas. Senão você tem que fazer Teve concordando um com a problema dívida. também em relação ao imóvel que foi vendido, em relação à SPU, débitos de SPU, estava tudo certo. É. Mas tinha um débito de SPU enorme E, quando foi tirar a certidão. Aí já não tem e como. o SPU é uma coisa assim que é interessante, que muitas pessoas vêm na cidade, se interessam em adquirir um imóvel, Uhum. fazem uma pesquisa, visitam, tudo. Às vezes ele já tem até o dinheiro integral, ele não quer nem financiar. Uhum. Mas assim, é surpreendente como as pessoas ficam surpresas quando você fala para ela do SPU. Da taxa de ocupação. Eu vou dizer que de cada 10, Nove dizem. 9 nunca ouviram falar. Mas eu tenho No que pagar SPU. IPTU e tenho que pagar a taxa de ocupação. Aí você tem que virar pra você, realmente, você vai ter que pagar o IPTU e o SPU o resto da vida, e é um valor anual. muito elevado. O SPU é um valor Muito alto. alto, é. Então, assim, conselho, vai comprar um imóvel em Cabo Frio, verifica a localização desse imóvel. Sim. Porque às vezes você consegue fugir do SPU de uma esquina para outra. Então, às vezes, um imóvel que ele tem um valor nele, Peguem a dica. né? tem um valor nele lá que é atraente, né? Mas você, de repente, vai fazer um negócio para depois você vai saber do SPU que não valeu a pena, porque o SPU é realmente, a maioria das vezes, aí, 3, 4 vezes o valor de um IPTU. Mas eu acho que é mais quem mora aqui, né, em cidade de litorânea, essas coisas. Eu mesmo, por exemplo, de Goiânia, você nunca nem ouviu falar disso, não. Sim, É, e tem né? muitos É uma clientes lá. coisa que não tem para mim Depende também. da região, depende quando- da localidade. Quando você vai estudando a questão do direito imobiliário, você aborda isso, né? Mas lá, por exemplo, em Goiânia, você nunca nem imagina pessoas que moram que isso exista. Né? É Cabo uma coisa Frio, pequena. a grande maioria tem que ter muito Aqui em cuidado. Cabo Frio tem que ficar de olho. Ed, você que é especialista em construção, tirar uma dúvida que é a dúvida de grande parte dos clientes que hoje vêm comprar. Hoje é mais vantagem comprar uma casa pronta
ou comprar uma casa na planta? Olha, isso daí tem várias vertentes, certo? Entre você comprar uma casa na planta e comprar ela pronta, você tem que analisar qual o seu tipo de investimento que você quer. É para você morar? É para você investir e ganhar dinheiro naquilo ali? Sim, é um ponto importante. Porque quando você compra um imóvel pronto, certo? Você já consegue visualizar ali exatamente o que é que aquele imóvel ali vai te fornecer de conforto, de qualidade, certo? O imóvel na planta, a palavra já diz, né? Ele está na planta, ele não está pronto ainda. Então, assim, se é para negociar esse imóvel, se é para investimento, é muito mais fácil você mostrar para o seu cliente um imóvel que está pronto do que um imóvel que está na planta. Então, assim, tem pessoas que adquirem um imóvel realmente que ele quer comprar aquilo ali porque acha uma oportunidade, está barato. Tem gente que entra em leilão, mas não é para ele morar, não. É para ele poder investir, para ele poder vender, para ele poder revender, certo? Então, essa mesma pessoa, ela também pode comprar um imóvel na planta para poder revender lá na frente. Só que é um investimento mais a longo prazo, porque vai ser muito mais difícil ele comprar esse imóvel na planta para revender do que comprar um imóvel já pronto para poder revender. Mas então é mais em conta hoje comprar um imóvel na planta? Normalmente o imóvel na planta ele tem suas vantagens, porque normalmente é um lançamento que ainda não está consolidado, certo? Às vezes é num bairro que ainda não está totalmente urbanizado, que ele está em formação. Então, assim, as valoriza empresas... depois, né? Ou desvaloriza, né? Porque também acontece, já aconteceu de comprar, Sim. né? Você compra na planta Não, achando tem que o muito. imóvel... É um risco, né? É um risco, É um exatamente. risco. O que acontece é que as empresas elas precisam de liquidez para dar continuidade no empreendimento, então elas promovem o quê? Uma facilidade de pagamento, às vezes, e um desconto bom, porque eles precisam do dinheiro para dar continuidade naquele empreendimento, naquela obra, ou em outra que ele quer fazer um lançamento. Então, assim, é vantajoso? Mas tem um risco. E o imóvel pronto, não, pô. Você já vai olhar lá, o bairro já está consolidado. Quem são os meus vizinhos? Exatamente. Né? Na minha rua tem uma oficina mecânica aqui, um ferro velho. Não tem, aqui não pode, sei lá. O outro caso, já você fica, né, suscetível a futuramente ter um tipo né? É uma avaliação que precisa ser feita, né, junto. O cliente precisa entender isso quando ele compra um imóvel na planta, porque ele está comprando de uma construtora. Que construtora é essa? Uma construtora consolidada. Isso é Vamos muito pesquisar, importante mesmo, né? vamos pegar o CNPJ. Está habituado a fazer há quantos anos que já atua no mercado imobiliário para fazer, né, esses investimentos, essas incorporações. Então, assim, essa questão do antes, a gente fala, antes do problema aparecer, vamos pesquisar. Por isso que essa questão da emoção, ela não pode ser envolvida. Você tem que agir com racionalidade e ter paciência, porque as pessoas, às vezes, elas querem hoje, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem as coisas para Eu ontem. sempre falo disso. Então, às vezes está com dinheiro e quer comprar um imóvel, não é assim. Vamos pesquisar, tá com dinheiro, quer comprar um imóvel? Não é igual você vai numa loja e compra uma roupa. Mesmo assim, às vezes a gente se arrepende, né? Mesmo comprando uma roupa. Sim, mas aí, né, exatamente. Você tá com muita vontade de lá comprar um imóvel, a gente aí já- você não compra ele, tá? Você vai embora, Sim. dorme. Gente, por aí no favor, outro mudem de dia- canal agora, não vejam isso. Comprem sim. Sexta-feira vontade, eu vou não? estar ligando pra vocês. Não, corta essa parte, tô brincando. Mas é Tem que se importante, sentir não. seguro, É com importante você consultar Sim, uma pessoa não, com especialista, certeza. um advogado, para Aham. poder saber estar buscando informações, de repente, daquela empresa. É verdade. Tá Mesmo assim, verificando não a área. garante, Tem que né? Porque a pesquisar. gente A área veio... jurídica está Sim. interligada com a área imobiliária, né? É certeza. importante também ter essa assessoria jurídica também. Inclusive, eu, como corretora, já conversei com muitos advogados dos meus clientes que se sentiam inseguros, queriam saber mais da empresa, mais do local, mais do imóvel. Então, tá super interligado. Você já teve muitos clientes que te procuraram para saber do imóvel, do local? Sim, com certeza. As pessoas, elas precisam entender, conforme a doutora Josi falou, que se a gente, fazendo toda essa busca, já não tem a Não tem, garantia Aham. de você saber se aquilo ali, na verdade, vai ser um negócio firmado sem risco jurídico futuro, imagina se você não fizer essa busca, né? Para poder saber exatamente se você está entrando num negócio certo. Um negócio que... Exatamente. eu lembro que acho que foi em 2015, eu tinha ainda escritório em Goiânia, nós tivemos assim, um boom de ações contra Borges Landeiro,
acho que foi com a Brook também, né? Por conta de apartamentos que eles entregaram, atraso na Construtoras, entrega né? de obra, problemas estruturais. Então, a gente teve assim, uma série de problemas e eram incorporadoras, construtoras, que eram Renomadas. sólidas, né? Sim. Tudo a gente fazia ali em Goiânia, principalmente, classe média, um pouquinho para menos, eles meio que dominavam. E agora, todo mundo em recuperação judicial, a gente teve vários processos que acabou ganhando e não levando. E eram empresas que, né, tinham É um uma risco, mas não estabilidade. deixa de ser um bom negócio, né, para quem está comprando. Né? Mas tem que fazer essa pesquisa aí de Sim. quem é a construtora, Amenizar o máximo possível os riscos, né? o Sempre impacto. falo, quer comprar sem risco? Compre com a Jory Fernandes ou com o Hélio. Que vai dar aí tudo vai dar certo, Assessorado, O Júnior. assessorado juridicamente, vai dar tudo certo. Exatamente. Mas outro problema que eu vejo muito também é na compra e venda de terrenos, onde as pessoas compram um terreno para poder construir e tá tudo certo, e no final das contas o tempo vai passando e ela fica impedida de construir ali, às vezes, o imóvel que ela precisa, porque aquele terreno ali ainda não está regularizado para ela poder, né, junto à prefeitura, é um desmembramento que não foi feito. O tal do loteamento regular, né? Irregular. Eu tenho o registro da área total, mas não tem a aprovação. parcelamento, né? Exatamente, o parcelamento registrado em cartório. Tem uma cliente isso é que nós muito- atendemos agora há pouco Isso aí, tempo. isso que aí, aconteceu isso aí tem uma isso. particularidade. Falar até um pouco sobre o ponto de vista como um corretor e como um engenheiro. E como quem já trabalhou como analista disso daí, aprovando o loteamento. Então, assim, normalmente, quando você encontra um terreno com preço muito abaixo do valor de mercado, começa por aí a desconfiança. Por quê? Para você lançar um empreendimento regular, ou seja, você aprovar um parcelamento de um solo, você tem que dar entrada na prefeitura no projeto de parcelamento, que é o projeto de loteamento, né? Que tem que cumprir regras específicas da legislação. Ou seja, o investimento é um investimento bem alto para quem está loteando, para quem está parcelando. Então, assim, ele tem que cumprir regras que são relacionadas à parte de drenagem, à parte de esgotamento, à parte de pavimentação, à parte de iluminação, à parte de aprovação ambiental. Ou seja, para o investidor, né, para a pessoa que é o dono da gleba que está sendo parcelada, ele precisa de fazer um investimento alto, então ele precisa de um retorno. Ele não pode depois pegar o lote dele e vender baratinho, vamos dizer assim, Não né? é prudente que venda aquele então, lote ali eu num sempre valor fico Ficar ligado nisso aí. Preço de terreno acima, o vizinho ali, o dele custou 100, o seu está custando 10, já é o primeiro. Eu sempre falo que é muito estudar a questão do local que está aquele empreendimento. Por exemplo, eu tenho cliente que vem de áreas, cidades, locais, que 95% são imóveis registrados. Então, por que aqueles 5% não são? E aí vem a questão de a pesquisa do local. Agora, quando vamos em outros locais, que hoje no Brasil ainda temos muitos locais de posse que estão em questão de crescimento, e aí depende aí da prefeitura, e a prefeitura às vezes demora para chegar com a atuação no local. E aí, se for um local que 95% é de posse, aí sempre verificar ali a procedência e fazer algumas averiguações. Mas sempre pesquisar o local que está aquele empreendimento para conseguir, então, ter essa noção do valor de mercado. Onde acontece muito isso, os mapas do plano diretor do município, Sim. que é onde você vê se o seu solo pode ser parcelado em área urbana ou não. Então, às vezes, tem exatamente aquele lote, aquele terreno grande que a pessoa quer parcelar, ele está na linha tênue ali, na divisa ali do plano diretor, na demarcação do plano diretor. Ou seja, o seu vizinho do lado, o dele tá regular, porque o dele o plano diretor cobra aquela área. Mas o outro do ladinho dele ali, poxa vida. Sem pesquisar. Não tá. Então, assim, ele vai precisar de esperar a legislação mudar, né? Fazer uma expansão urbana, muitas fazer a expansão vezes. urbana, mudar o plano diretor, né? Os mapas de plano diretor de expansão, para que futuramente aquele local ali seja possível de regularização, né, do parcelamento. E quando a gente fala em urbano e rural, as regras são totalmente diferentes, né? Totalmente. Tamanho de
condomínio de chácaras, condomínios Sim. de lotes, é totalmente diferente. É Um uma envolve a barreira. prefeitura, né, urbano, o outro envolve o INCRA, INCRA, e É outras... incrível como de cidade para cidade as coisas mudam bastante, né? As burocracias, né? Municipais. Eu acho isso, assim, no meu ponto de vista, como advogada que enfrenta isso diariamente, eu acho isso, inclusive, muito ruim. Essa falta de padronização entre os municípios. E, às vezes, por exemplo, cada município tem um tipo de norma, né? Lógico que eles obedecem uma norma, que na questão da engenharia, liberação de obras, existe uma norma que meio que geral, mas eles fazem inúmeras normas pequenas e E muita específicas gente não daquele sabe município. disso. É. E assim, cada município é de um jeito. E o pior, às vezes dentro do próprio município, você vê que um departamento tem um jeito, no outro departamento, aquele mesmo assunto é resolvido de outra forma. Eu falo porque eu já trabalhei também na máquina pública e era impressionante trabalhar na parte jurídica. Às vezes essa lei aqui está falando uma coisa nesse departamento, no outro departamento a mesma coisa está desfalando o outro. Tem muita briga entre o departamento de aprovação Isso. do projeto com a procuradoria, inclusive. Porque a lei de zoneamento, o que norteia? Lei de zoneamento, código de obras e plano diretor. Falando sobre o aspecto, eu vou puxar agora para uma parte da engenharia. Como que é difícil, Joslane, isso que você comentou, quando a gente pega um projeto de uma cidade fora. Se eu for fazer um projeto em Cabo Frio, eu preciso de saber o plano diretor, a lei de zoneamento e o código de obras de Cabo Frio. Se você for me contratar amanhã para fazer um projeto em Arraial do Cabo, eu tenho que pegar e estudar o plano diretor, a lei de zoneamento e o código de obras de Arraial do Cabo. Muita gente Se outra não sabe pessoa disso. pedir em São Pedro, eu tenho que estudar lá também. Ou seja, para você projetar, depende da cidade, depende do local que você vai fazer aquilo lá. Então, olha a complexidade. Então, aí cai numa situação, às vezes, que eu vou aproveitar aqui para poder falar. Às vezes a pessoa ela quer construir um determinado local. Então, contrata um profissional ou vai comprar o terreno ainda. Essas leis que eu estou mencionando aqui, tirando o código de obras, mas a lei de zoneamento e o plano diretor, elas precisam estar bem estudadas. Por quê? São Dependendo do tipo de, específicos do local, né? dependendo do Sim, tipo de sim. empreendimento que você quer, aquilo ali é proibido naquela região. Sim. Né? Então, assim, eu vou comprar um terreno que eu quero colocar um abatedouro lá em Cabo Frio. Bom, você quer botar um abatedouro, né? Tá. Não é qualquer lugar que pode colocar um abatedouro lá. Você quer construir, você tem o dinheiro para fazer tudo, mas não é assim. Então, assim, a primeira pessoa que você vai procurar, que seria o ideal, é um corretor de imóveis. O corretor de imóveis ele tem que ter conhecimento disso aí também. Né? Porque antes de você começar a fazer o projeto, é lógico, né? Você tem que comprar o terreno. Mas aquele terreno ali que você se interessou, às vezes, pode fazer aquilo ali? Onde que ele fica, né? Tão Onde ele fica, eu interligado, posso fazer né? oficina mecânica aqui nesse bairro? Porque às vezes é um bairro totalmente residencial que não vai comportar um comércio, ainda mais uma oficina mecânica, É habitação. importante falar, difícil. assim, às vezes o cliente ele não traz muita clareza quando ele vai comprar o terreno. Ele sempre pergunta, mas qual é a intenção? E às vezes eles não querem Isso. revelar, só que a importância de você sempre ter o Saber. corretor de imóveis como amigo e conversar. Aí recai em longamente. cima da ansiedade da pessoa, que às vezes está com um terreno, e aí vamos contratar um engenheiro, e aí, de repente, o engenheiro vai fazer um projeto para ele poder fazer determinada obra ali, né? Determinada construção naquele local, e quando ele for executar, ele não tem como É executar. por isso que é bom um estudo, né, de viabilidade ali da região, sempre verificar o que pode, o que não pode. A gente vê muita essa questão de medir cidade para cidade, o tamanho mínimo de terrenos. A gente vê Sim, gabarito. Tem terreno que é taxa de 360, ocupação. Exatamente. Isso Bairros cai num também, né? monte Os de- bairros também muda muito de um para o outro. Isso pra gente Exatamente. que atua na área aí do direito imobiliário, a gente encontra vocês que, né, como engenheiro que já estuda essas coisas, a gente também tem que estudar, mas é uma dificuldade muito grande, porque a gente encontra problemas de um município para o outro e no próprio município entre os departamentos. Às Sim. vezes você manda o projeto para um departamento, ele traz como exigência. Aí manda para o outro, aquele outro já vem com uma exigência que não tem Que nada a ver com. Cara, é, Se o outro não pediu. É. muito complicado. Basicamente, o projeto, quando vai para aprovação, ele passa nos mesmos setores, independente do município. Quais são? Departamento de Engenharia, né? Que fica, às vezes, subordinado à Secretaria de Urbanismo ou Secretaria de Obras, normalmente. Depende. Ele também passa pela Secretaria de Meio Ambiente, né? Ele passa pela dívida ativa, e, enfim, basicamente são esses daí. E a Procuradoria, né? É aquela que briga com todo mundo. É onde estão os advogados. Trava ali. E às vezes a falta de patronização é justamente entre esses departamentos. Porque já Dificulta aconteceu. muito, né? Já aconteceu dar entrada num projeto nesse departamento
liberar e o outro projeto idêntico não liberar. Porque foram pessoas diferentes que analisaram, então você entra muito assim, Sim. a falta de padronização. Isso é muito difícil. Aí é a questão da subjetividade, né? Isso. Que influencia às vezes na análise, dependendo de quem estiver analisando. Isso E, é muito- eu acho e os muito artigos ali complicado. às vezes são meio obscuros, né? Isso a gente sabe, né? Desequilibrados. Aí isso aí acontece mesmo. É de verdade. Marina, por exemplo, se a pessoa, o cliente, ele vai comprar um imóvel parcelado, esse imóvel é registrado. Aí ele vai lá e faz um contrato de compra e venda, né, para ir pagando até poder passar o registro para o nome dele. Qual a importância desse contrato? Qual a validação desse contrato? Explica pra Os gente. contratos de compra e venda é aquela famosa assim, elaboração de um contrato. Sim. No meu ponto de vista, eu acho que sim, quem faz contrato é advogado. Sim. Você tem que elaborar ali um contrato com cláusulas precisas, que não ultrapasse os ditames da lei, para que você possa ter assim uma venda de qualidade. E aí você elabora um contrato de compra e venda, se aquela venda ali for parcelada, né, for parcelada entre as partes, isso não impede de você fazer a escritura pública, você pode fazer normalmente, e ela pode estar dentro da escritura na hora que você for formalizar. Pode anexar, então. Pode esse anexar contrato, e você pode também, dentro do contrato, firmar uma cláusula que depois do parcelamento, depois de tudo pago, você vai levar o contrato a registro, fazendo a escritura e passando para o nome da pessoa que está comprando, para que ele efetivamente tenha a propriedade do imóvel. É o que muitas das vezes acontece. Na O contrato prática, é sempre o documento prévio para você estar dando ali andamento na nas- questão de propriedade, né, do imóvel para aquela pessoa que comprou. Inclusive, nesses contratos, a gente coloca sempre uma cláusula no caso de adjudicação. Eu ia falar isso, que isso não não tem dá caso no de final, porque se no quita. final não for cumprido, por isso pode que, entrar na pra verdade, sessão. é importante você estar fazendo a escritura pública, porque aquilo ali te traz uma segurança jurídica maior se aquele contrato ali não for cumprido. Então, às vezes, se fica só o instrumento particular, não que o instrumento particular, né, que é o contrato de compra e venda, não tenha validade. Ele tem validade jurídica, sim, é lógico. Mas quando você leva aquilo publicamente, né, É mais fácil. é muito né? mais fácil de você resolver um problema judicial futuramente, se caso for necessário. Agora, com a adjudicação compulsória no cartório, também vai facilitar muito, né? Porque esses contratos, Sim, porque no caso, agora antes, você pode fazer ela... antes eles não. Você fazia um Extrajudicial. contrato e terminava de pagar, aí o vendedor sumiu. Você não conseguia passar para o seu nome. Hoje em dia já tem essa possibilidade de você fazer perante o cartório. Antes era somente na justiça. Bacana. Então, Aí o levava mais juiz, ele tempo. supre- Um pouco a burocracia. o juiz supria a assinatura daquele vendedor. A partir do momento que você leva e fala assim, olha, juiz, eu paguei, tá aqui o contrato, mas na hora de fazer não teve jeito, ou o vendedor tinha algumas dívidas, alguns empecilhos que eu não consegui transferir. Então, o juiz dava uma decisão determinando que o cartório fizesse. Hoje em dia, muitos casos já são resolvidos diretamente no cartório. Isso facilita muito, né? Sim, Porque sim. além de Questão de desafogar tirar- o Poder Judiciário, Isso. com outras demandas que tem, a gente consegue resolver e dar andamento numa situação de uma forma mais célere. Isso é a Porque importância, né? De fazer quando você Sim. vai fazer um contrato, um imóvel parcelado, você sempre procurar falar com um profissional advogado que está te atendendo, ou um corretor que seja, colocar uma cláusula, né? Possibilitando isso, porque daí você já vai executar aquele contrato de uma forma ou de outra, te faz com que você ganhe tempo. Então, isso é muito importante. Mais uma vez, a importância de E advogado. traz uma segurança Eu muito maior adoro para o advogado, cliente. sempre conversei com os advogados dos meus clientes, né? E é importante a gente saber. Ela adora advogado. Ela fala, vou arrumar uma confusão, conversa com minhas advogadas. Aí sempre hoje em dia bom. o quê? Não, fala como advogado aí. Agora arruma uma confusão. E você falou a questão dos projetos diferentes que às vezes o cliente vem buscando. Qual o caso assim mais peculiar que um cliente chegou querendo um projeto diferente hoje? Que você já passou, no caso. Ah, mas já teve vários. Conta um Vários, caso pra gente. vários. Você falou agora da batedouro, Tem a- nem será que alguém já veio pra Cabo Frio pra fazer a batedouro? Já Mas tem, é engraçado, é cada história. Tem tem aqueles que você vai, você
você deita assim, você fala assim, será que ele realmente Ele tava quer falando, tava de Na verdade. brincadeira? Ou não tava? Aí às vezes ele fala, mas será que eu posso falar que aquilo não vai dar certo? É. Que aquilo não vai ser legal? E a gente tem que tomar muito cuidado para falar com o cliente. A gente não pode ser antiprofissional. A gente não faz isso, não. O que acontece muito, assim, que a gente vê, que na hora que o cliente chega, ele normalmente ele tem um sonho, que é um sonho dele e da família dele. Sim. É. Então, assim, uma conversa preliminar, e hoje eu como corretor também cuido muito disso, porque é importante você estar conhecendo aquela pessoa e a família dela. Porque, na verdade, é um sonho que ele está realizando ali e pode ser que seja o último ou o maior deles. Então, normalmente eles vêm com uma ideia de um empreendimento, alguma coisa, de um projeto que querem fazer, mas aquilo às vezes não cabe dentro da história de vida deles. Então, o que eu tenho para te dizer assim? Coisas que acontecem diariamente. A pessoa, às vezes, é um casal que quer uma casa de 5 quartos. Caramba. Ele quer uma garagem para 3 veículos, ele quer uma piscina olímpica. Então, assim, mas eu não tenho filho, não. Tá. Mas, assim, você olha, assim, às vezes, pela idade da pessoa, ele não tem nem vai ter. Eu moro sozinho, eu também não sou muito de receber visita, não. Meu Deus. Aí, olha só. Aí, Não, mas pelo menos se ele tiver dinheiro para comprar uma casa desse tamanho, fica ele morando sozinho lá, né? mas aí, o que acontece? Muitas vezes, quando você faz um projeto, você cobra normalmente, quando é projeto residencial, é por metro quadrado. Né? Então, tem certo tipo de, por exemplo, cálculo estrutural. Você não cobra por metro quadrado, você cobra pelo grau de dificuldade. Tá? Então, assim, mas os projetos em si, residenciais, prédios, apartamentos, as coisas por metro quadrado. Então, ou seja, eu vou receber por metro quadrado. Mas, às vezes, em conversa com você, a sua família, eu sinto que aquilo ali, às vezes, não era muito o que você acha que você quer. Ou seja, às vezes a gente tentar conduzir a pessoa por um caminho de uma obra que vai ter fim. Porque muitas vezes... Começa na emoção. Começa e não para, tem que ter uma chato, psicologia no meio disso. Sim, sim. É muito ruim você fazer um projeto, depois você passa daqui 2 anos, ele tijolou, né? Colocou daqui 5 anos, ele embolsou a lateral. Passa 10 anos, ele ainda não terminou aquilo. Aí você fala assim, poxa, por que eu, de repente, lá atrás, na hora que ele queria aquilo lá, eu poderia ter dado uma orientação? Olha só, de repente, se a gente fizesse assim, olha, vamos mudar um pouquinho isso daqui e tal, entendeu? Aí, mas o projeto vai ficar menor, mas eu vou ganhar menos. Ou seja, você tem que abrir mão um pouco da sua... Coerência, né? Fala que profissional Tem que né? ter coerência de profissionalismo ali, pra você botar uma pessoa, vamos dizer, na furada. Poxa, um profissional também serve não é só para poder te entregar um projeto lá do jeito que você quer, não. Eu acho que a sensibilidade de quem está fazendo o projeto, quem está sendo contratado, também é importante. Eu acho orientar que futuramente, ali, né? quando você orienta, futuramente a pessoa tem a ganhar, até vai te agradece, pensar e exatamente. agradecer. Nem o cliente sabia o que ele queria e você soube. Tem ele vai um te livro indicar. do George Forbes, né? Que fala, você quer o que você precisa, né? Porque às vezes você Exatamente. quer tanto uma coisa, mas não é aquilo que você precisa. Exatamente. E aí é a questão da coerência de todos os profissionais. Eu Mas acho às que é vezes é falta importante. de orientação mesmo. Mas o profissional tem que ver, no caso dele, né? Direciona. Porque eu acho que até pro próprio profissional, né? Você passa lá numa casa tijolada, deve dar Pô, aí passa anos. sensação de... Quanto ele quer vender? Aí porque eu depois ele, acredito Ele procura. aí depois ele volta pro corretor, que é o mesmo engenheiro que fez o projeto, o arquiteto fez o projeto para ele, para falar assim, olha, não tem aquela casa que você fez para mim há 5 anos atrás? Pois é. Rapaz, não consegui terminar aquilo lá. Se souber alguém que quer, aí você fala assim... Isso já aconteceu muito. Não, isso acontece. O que mais acontece. Não acontece da Aí pessoa você chegar... pensa assim, mas pra que eu fiz? Por que eu não incentivei ele a fazer? Vai fazer um negócio projetinho que eu menor conseguiria que ele vender ele conseguiria rapidinho. terminar. Tem uns É que verdade. batem o pé firme, quer porque quer. Aí você também não pode insistir. Mas dá aquela conversa, aquele papo assim profissional, para tentar, às vezes, conduzir ele para um caminho mais palpável, né? Até porque eu acho que muitas das vezes, né, tem que ser, a pessoa entender. ela vai... É aquele sonho que ela tem, e aí ela vai ficar naquele sonho também ali, porque às vezes nem vai conseguir nem Ai, executar. gente, olha, eu vou falar, construção, obra,
Eu tô mais ou menos assim, minha casa ainda tá faltando pintar por fora, porque o doutor começou a me enrolar, eu fui deixando e você vai resolvendo outras coisas. Falar nisso, eu devo mandar mensagem. Para só as pessoas pintura, que não né? gostam, é melhor a casa pronta. Paga um pouquinho mais caro, mas Exatamente, pega a casa Mas pronta. muitas pessoas, né, eu acho que tem esse interesse em comprar a casa pronta, Sim, porque já não tá tem lá. condição de Sim, dor ficar de levando cabeça aquilo também, ali. né, Tem dor de gente? cabeça. Ah, sim, a construção em si, ela dá um desgaste emocional, né? Nossa, nem fala. Você lida com uma gama de profissionais ali que são inerentes à obra, né? É o pedreiro, é o pintor, é o marceneiro, é o ladrilheiro. Às vezes o custo Quer não dizer, vai valer a pena, o seu todos. prejuízo emocional que você vai ter naquilo ali. Mas só perguntar, você já teve uma cláusula diferente que te pediram para colocar em contrato também? Porque eu já passei por cada situação que o cliente não bota isso aqui, sei lá o quê. A gente tem que estar naquele meio entre o proprietário e o cliente. Eu não tô me lembrando agora, eu acho que teve esses dias, há um tempo atrás aí, uma coisa engraçada, que eu falei, gente, mas eu não posso colocar isso no contrato, porque isso aqui é uma cláusula nula. Isso não vai resolver. E Eu o não tô cliente conseguindo bate me o pé, lembrar né? agora. Eu falei, Até gente, união mas eu não... estável, né? Colocar uma eu cláusula não que não pode posso. trair. Ah, sério? Mas o Contrato de namoro, né? Contrato de namoro, cláusula que não pode trair. É inviável, né? Caramba. Mas acontece sim, Não, acontece mas eu sim. lembrei aqui do apartamento que foi vendido lá na. Tô lembrando, você perguntou, eu tô lembrando. Aí eu- Uma coisa que Lá da Praia do aconteceu. Forte, aqui, ele falou que ele não era casado, depois foi ele era isso, é casado, isso depois ele mesmo. não era casado. Ué, Aí a Aí, gente por fim, ficou eu na falei assim: olha, dúvida. eu preciso realmente, o senhor decida se o senhor é Se o senhor casado, se o se o senhor senhor não é porque na casado. verdade ele Aí depois já eu não sou casado. Pronto. mantinha uma Eu união vivo estável com ela há muito tempo há e ficou naquele 35 impasse. anos. Mas não é casado. O Estado Civil dele é solteiro. solteiro. Ele tinha. Solteiro, mas ele tinha que Mas ele não decidir, falava, porque ele na hora falava da de jeito nenhum. escritura tinha que Vergonha. Mas você não colocar pensou lá. assim, não. Então ele é casado e ela deve ser amante. Com certeza. Não. Eu ia pensar na hora. Não, Foi a nós primeira pensamos coisa que na aconteceu. hora. Foi a primeira coisa. Foi exatamente isso. eu falei- não, isso é gente, até foi engraçado, engraçado. quando o casal também ele tá divorciado e você tem que convencer as duas partes que não se falam. Eu lembro de um caso que o cliente queria vender a casa e o cliente estava comprando, ele cismou que queria a casa. Então tinha que convencer esse casal que estava divorciado a vender. E aí ele falou, Joerri, eu quero vender, mas convence a minha mulher de vender também. Mulher de vender também, eu tinha que ligar para ela, eu ficava horas conversando. Se der briga, se apanha junto, tá? É Pode quase, botar a mão, não. é quase uma terapia. Acho que Mas eu isso tive umas acontece. Às formações vezes é casado, mas não é divorciado, aí já tá com a companheira há muito tempo. aí- Aconteceu, aí fica lá na dúvida, não, então não posso ficar no meu nome. Então, aí chega lá na hora e Aí fala, mas vai tem ficar no nome de muitos quem essa casa aqui? Envolveu Isso aí é relações, engraçado. assim, pessoais. Gente, eu acho que o nosso tempo tá findando, apesar Bom. do atraso. Passou tão rápido, tá vendo? Exatamente, conversamos Foi bastante. ótimo. Mas eles vão voltar com certeza aí para trazer essas histórias engraçadas. E eu acho que para finalizar, é justamente trazer essa importância primeiro, fazer um resumo de procurar um bom profissional para estar de frente, seja na parte jurídica, seja na parte da corretagem, da engenharia, sempre buscar um certeza. profissional qualificado de frente, porque tanto os imóveis irregulares quanto os imóveis regulares têm os seus prós e contras na questão de documentação. Então, precisa ter um bom profissional de frente, né? Joerri Fernandes, É isso aí. Júnior, É de JR. Marina Soares, Joslane Paião, estamos isso aí aí. para te ajudar. Querem Obrigada mesmo. falar alguma coisa aí para Não, finalizar? eu quero agradecer mesmo a oportunidade, foi um bate-papo bem legal, bem descontraído. Faremos gente outros. Com dirimiu toda dúvidas certeza. assim do dia a dia mesmo que acontece. Sim, E é isso aí, agradeço vocês. Próxima vez, Marina, direito empresarial, vamos começar a falar para os Vamos empresários abordar daqui uns da região assuntos também. aí bem interessantes aí na área preventiva. Então tá, gente. Muito obrigada, viu? Obrigado aí, tá, gente? Valeu, Adorei, Até foi a legal. próxima!